Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 55 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é consultora em criação e comunicação consciente e educadora parental. Ela também é jornalista e fotógrafa profissional, professora de português, tradutora e blogueira. Há 10 anos, a nossa entrevistada vive na Espanha e em 2017 criou o Canto Maternar, um espaço onde fala sobre a maternidade como caminho para a autoeducação e compartilha suas experiências como mãe e sobre educar sem violência. É utilizando suas redes sociais, sobretudo o Instagram, que ela se comunica com mais de 320 mil seguidores e ajuda mães a surtarem menos e a maternarem sem culpa por meio da criação consciente. Como ela mesmo diz, a sua missão é ajudar mães e pais a se autoeducarem para que possam maternar de forma mais leve e amorosa. Durante a nossa conversa, ela contou sobre a sua mudança para a Espanha, falou sobre os seus trabalhos como fotógrafa profissional, revelou como nasceu o Canto Maternar, explicou como é o seu trabalho como educadora parental e consultora em criação consciente. Como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre as dores e delícias da maternidade. E é com muita alegria que fazemos uma conexão entre o Brasil e a Espanha para recebermos neste episódio do podcast Outra Visão, Maíra Soares, a Maíra do Canto Maternar, a mãe da Nara, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Maíra Soares! Tudo bem com você, Maíra? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui. Maíra, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Maíra, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 24 de março de 2021. Eu estou falando de Colmenarejo, que é uma cidade na Espanha, na zona da Serra de Madrid. Quase 1 hora de Madrid. Moro na Espanha há 10 anos. Então diretamente da Espanha, de Colmenarejo. Me ajuda, Maíra. Colmenarejo, na Espanha, pertinho, nos arredores de Madrid, a 1 hora de Madrid. A Maíra aqui hoje no podcast Outra Visão. E, pessoal, fazer aqui um registro, que a Maíra é irmã da nossa amiga e queridíssima aqui, que participou já do podcast Outra Visão, a Priscila Soares, que mora lá em Vallejo, na Califórnia. As irmãs, cada um em um país aí. Como é que é?
Cada uma em um lado do planeta aí, Maíra? Cada uma não, cada um, porque meu irmão mora na Austrália. Nossa, mãe. Minha irmã mora na Austrália, então é uma loucura. O pai no Brasil, o irmão na Austrália, ela na Califórnia, ela há mais de 20 anos, né? Tipo, e eu aqui há 10 anos, meu irmão há 5 anos lá na Austrália. Enfim, a gente somos uma família de expatriados. E como é que faz a reunião familiar, assim? É um Vocês... trampo do cão. É uma loucura. Eu chamo meu irmão do homem do futuro. Aí eu ligo, eu e a Priscila, a gente geralmente organiza assim. Esse sábado mesmo passado, a gente falou: vamos tentar se encontrar. Eu sugeri para ela: olha, são 2 horas da manhã, daqui a umas 6 horas a gente acorda o Léo. O que você acha? Vamos cutucar ele. Nem sei se ele pode, mas a gente geralmente acorda ele no domingo, meio que empurrando uma reunião improvisada. Uhum. E aí ele diz assim: ai, ele ainda tá acordando, ele fica meio daquele jeito, assim, tentando se localizar, e acaba rolando assim. Alguém tem que madrugar para reunir a família online, né? Alguém vai ter que madrugar, não tem jeito, né, Maíra? Maíra, eu quero começar a nossa conversa, você me contando, então, um pouco há quanto tempo você já está morando aí na Espanha, explicar exatamente onde você vive, me conta um pouco dessa sua mudança do Brasil para a Espanha, como é que foi essa decisão, como é que está sendo viver aí na Espanha, enfim, dá um apanhado geral para a gente da sua experiência aí na Espanha. Sério. Então, eu vim para cá faz 10 anos e a minha intenção inicial era passar um ano aqui, um ano sabático, né? Eu tinha acabado de fazer 30 anos, ou quase, não, já tinha 30 anos quando eu vim para cá. E, na verdade, o que aconteceu foi um pouco por conta da experiência da minha irmã. Quando a minha irmã fez 28, não, quando fez 20 e poucos anos e foi morar na Califórnia, a intenção dos meus pais era oferecer para ela uma viagem para que ela pudesse estudar fora e repetir mais ou menos a mesma história comigo e com o meu irmão. Mas naquela época eles só acabaram tendo uma crise financeira. Minha irmã foi para lá bem na época que o dólar dobrou de valor, do nada, meio que sem meus pais esperarem. Então o orçamento que eles tinham para fazer a viagem dela acabou ficando apertado. Eles não puderam oferecer a mesma coisa para mim e para o meu irmão, né? E eu acho que meus pais ficaram com essa lacuna, com essa sensação de, ai, a gente não foi justo com os dois mais novos e tal. E quando eu estava com quase 30 anos, meu avô faleceu e deixou uma herança, e minha mãe decidiu usar parte desse dinheiro para, digamos, reparar esse dano, né, na educação dela, e quis oferecer para mim e para o meu irmão a oportunidade de morar fora, de fazer algum estudo e tal. Meu irmão não aceitou, ele preferiu fazer alguma coisa, empreender no Brasil com um restaurante. E eu falei, putz, vou, só que eu fui com o coração na mão, né? Porque minha mãe estava doente na época, ela estava com câncer. E a gente já sabia que não tinha possibilidade de cura. E, na realidade, isso aconteceu desde o início do diagnóstico, né? Porque foi 2 anos antes disso. E ela estava, digamos, durando mais do que a gente esperava, né? Então, foi um impasse que eu vivi na época, porque ela queria oferecer aquilo, ela queria dar aquilo, porque ela sentia que era meio que uma coisa que era importante para mim e para os filhos e tal. Ao mesmo tempo, aquilo me gerou uma angústia, tipo, meu, se eu for para Espanha, não sei se minha mãe vai durar esse ano inteiro. E ela insistiu, para mim é importante, eu acho que você tem que fazer as coisas por você, que não vai mudar o meu quadro, enfim. Aí eu vim, muito incentivada por ela, né? E de fato ela faleceu nesse ano, né? Então eu vim para passar um ano. E na época eu me desfiz do meu apartamento, eu morava sozinha, alugava um apartamento na rua, fazia 3 anos que eu morava lá. Desmontei o apartamento, deixei algumas coisas na casa dos meus pais, vendi a maioria das minhas coisas. E quando o ano terminou, eu já tinha conhecido o Alfonso, que é o pai da minha filha, né? E eu tava naquela situação do tipo, o que eu vou fazer, né? Porque voltar ficou uma coisa tão estranha. Eu cheguei em janeiro, minha mãe faleceu em maio, eu já não tinha minha casa, já não tinha minha mãe, meu pai tinha saído de casa, já estava morando com outra pessoa. Foi uma coisa meio assim, não tinha para onde voltar. E em troca, né, tipo, em câmbio, aqui, tô meio espanholada, desculpa. E, no entanto, aqui na Espanha, eu estava com a possibilidade de um relacionamento que estava nascendo, que eu já estava morando com o Alfonso, né? E eu falei, vou ficar por aqui para ver qual que é, né? Porque com 30 anos, sem nenhum vínculo no Brasil e ainda sem a minha família e tudo desconfigurado, por que não arriscar e viver essa situação, viver o que a vida está me apresentando? E aí eu acabei optando por ficar. E depois de uns 4 anos, mais ou menos, não, uns 5 anos que eu estava aqui, nasceu a minha filha, né? E aí eu fiz um compromisso comigo mesma
porque na época eu já tinha clareza que o Afonso não tinha intenção nenhuma de morar no Brasil em nenhum momento. Ele foi uma vez para o Brasil, ele gostou de algumas coisas, mas ele não curtiu outras tantas. Ele falou, jamais vou morar nesse país. E eu falei, bom, se eu tiver uma filha com esse cara, eu estou, tipo, digamos, amarrada à Espanha por pelo menos uns 20 anos, porque eu sei que estando com ele, com ela, com essa criança que chega, né, eu não vou ter possibilidade de voltar para o Brasil. E foi meio que aconteceu, né? Tipo, a gente até terminou nossa relação há um ano atrás, e eu tô aqui com a minha pequena, né? Com a Nara, maravilhosa, já está com 6 anos, mas eu estou na Espanha há 10 já. Agora já completou 10 anos que eu tô aqui. Mais ou menos por isso que eu vim. Aí eu vim estudar um ano de fotografia, né? Tipo, o que eu escolhi para fazer nesse tempo era fazer um master em fotografia, que em princípio era fotografia, fotojornalismo, mas quando eu cheguei aqui e eu comecei a fazer o curso, eu senti que ele era muito fraco para minha experiência, porque eu me formei em jornalismo no Brasil e eu trabalhava já como fotojornalista há 10 anos. E aí, quando eu comecei a ver os conteúdos do Master, eu falei, gente, sério? Tipo, já fiz tanto workshop sobre esses temas, assim, sabe aquela coisa de chover no molhado? Eu falei, não que eu fosse, né, a melhor fotógrafa nem nada, mas eu estava sentindo pouco estímulo. Uhum. Aí eu acabei mudando o curso para fotografia artística, porque pelo menos eu senti que ia ser uma coisa inovadora, uma coisa diferente, com autores diferentes, com estímulos diferentes, e realmente foi a melhor opção. E aí aconteceu também de quando a minha mãe faleceu, eu voltei para o Brasil, eu fiquei com ela nos últimos dias de vida dela, minha tia me acionou, né, falou, Maíra, vem para cá, porque agora está realmente num momento mais crítico, a sua mãe não, já está começando a não ter mais sensibilidade nas mãos, minha tia é enfermeira, ela manja tudo, ela fala de um jeito super neutro, né, como se fosse uma coisa super, né, e aí me deu um chamado do tipo, volta para cá, se você quer ver sua mãe se despedir dela, vem para cá. Aí eu corri para o Brasil, eu fiquei 5 dias com ela faleceu. Fiquei mais uns 20 dias com meu pai, assim, ajudando ele a organizar a casa, enfim, a fazer aquela triagem de tudo e não sei o quê. E aí aconteceu uma coisa muito, muito forte, assim, porque eu encontrei, estou entrando já em algumas histórias, né? Mas eu encontrei uma caixa de fotografias, né? Uma caixa de sapato cheia de fotografias antigas dos meus pais, que eram fotografias em preto e branco. E eram retratos que meu pai fez da minha mãe. Olha. Na época, eu senti assim, o que eram fotos muito expressivas do início do relacionamento deles, mas eu não tive coragem de abordar meu pai, porque ele estava muito sensível e tal. Eu falei, bom, vou escanear isso daqui e vou levar para a Espanha, né? E quando eu cheguei na Espanha, no curso, um professor sugeriu da gente fazer um trabalho, digamos, inspirado em algum fotógrafo famoso, repetindo mais ou menos a técnica desse fotógrafo. E quando ele sugeriu o exercício, na hora me veio assim na cabeça, mas será que tem que ser famoso? Porque os retratos foram tão fortes, tão impactantes, que eu falei, cara, e se eu repetisse o trabalho que meu pai fez com a minha mãe? E aí eu decidi fazer isso e fiz um trabalho de autorretrato, onde eu me colocava, me posicionava como se eu fosse a minha mãe e tentava captar o olhar do meu pai sobre ela, né? Fazendo autorretrato, fazendo uma montagem depois. Não sei se você chegou a ver o meu livro. E essa história acabou virando um livro aqui na Espanha, né? Tipo, que eu publiquei, uma autopublicação e tal, foi muito forte, realmente foi uma coisa muito catártica, assim, foi uma coisa de eu ter entrado praticamente no campo dela, e como ela tinha acabado de morrer, era como se eu acessasse a energia dela, foi uma coisa meio, não sei, quase uma bruxaria que eu fiz, eu acho. E aquilo mexeu muito com todo mundo, assim, que via o trabalho, né? Então, teve um retorno muito forte e eu acabei sendo convidada para transformar isso daí num livro. Maíra, Enfim, então, algumas perguntas com base nisso que você acabou de relatar, que é uma história maravilhosa. Para a gente registrar, por favor, vamos falar o nome da sua mãe para a gente deixar registrado aqui, por favor. a minha mãe se chamava Ciomara Aníger. Todos os filhos dos meus avós têm 2 nomes, e todos os segundos nomes começam com A. A minha mãe era a 10ª filha. E aí eu acho que já não tinha criatividade, né? Aquela coisa também de nordestino inventar umas modas, né? Tipo, vamos fazer assim e tal. E Regina era o nome da mãe da minha avó, né, materna. E o meu avô tinha um amor por essa mulher, porque ele foi adotado por ela. Então ele teve uma filha chamada Regina, né, Regina Aroni, que é uma das irmãs da minha mãe, e quando chegou a minha mãe, já não dava para usar a Regina, tinha que usar o A, colocou Aníger, que é a Regina ao contrário, então é Ciomara Aníger. Olha só!
Ô, ô, Maíra, e sobre esse seu livro, me conta qual o nome desse livro e como é que a gente consegue acessar ele, comprar, está disponível ainda para venda? Conta mais, que eu achei muito bacana essa história. Esse livro eu chamei Este Seu Olhar, né? Uma homenagem também, até para poder virar uma coisa musical. Depois eu te mostro ele para você ter uma noção aqui. O pessoal não vai conseguir ver, mas enfim, eu te mostro depois. A forma de ver, na verdade, eu tinha uma página que estava fora do ar, preciso colocar ela de volta no ar, mas tem alguns vídeos dele no Vimeo e no YouTube. Se você buscar Maíra Soares Este Seu Olhar no Vimeo, você encontra. Lá na minha página no Instagram, nos destaques, quando você procura lá sobre mim, que tem lá as pastinhas dos destaques do perfil, lá em algum momento vai ter também o trecho que você consegue ver, tem essa narração de eu contar a história do falecimento da minha mãe, de eu ter vindo para a Espanha, de eu ter encontrado, tem mais ou menos uma narrativa contada lá sobre isso, e dá para acessar um vídeo que mostra o livro por inteiro, assim, por dentro. Porque aí ficou Legal. uma história bem forte, assim, é um autorretrato que eu faço, aí eu faço uma brincadeira de mostrar ela e me mostrar, e as pessoas ficam meio perdidas sem saber quem é quem, entendeu? Entendi. Então, Maíra e ouvintes, todos os links que a Maíra está falando aqui, eu vou deixar, viu, Maíra, na descrição deste podcast. Vão estar lá todos os links para todos acessarem. Maíra, eu queria te perguntar assim, você então falou da sua carreira como você é jornalista formada, né, em São Paulo pela PUC, minha colega jornalista, e também é minha colega fotógrafa profissional. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua vivência ainda no Brasil, com a fotografia, o fotojornalismo, o seu trabalho como jornalista. O que você podia relembrar um pouco da sua fase nessa área ainda aqui no Brasil? Ah, é uma boa pergunta. E é engraçado, eu estava até te falando antes, né, que quando você começou a me perguntar coisas, eu falei, gente, coisas além, tem para ordem, né, tipo, vamos lá, vamos tentar acessar. Eu, na verdade, logo que eu fui escolher carreira, a primeira carreira que eu tentei me inscrever foi em administração, na PUC, porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria, aquela coisa bem assim, não me conheço, não sei quem eu sou e vou fazer, não, deixa eu pensar, nananana. Meu pai é administrador de empresas, meu pai parece ser feliz com o que faz, deve ser legal ser assim, vou tentar fazer isso. Tipo, totalmente nada a ver comigo, mas enfim, fui. E Uhum. no erro de viver a experiência de 3 meses, acho, de aulas, ou menos, 2 meses, eu falei, o que eu tô fazendo nesse lugar? Nada a ver. Não me sinto nada confortável, não me identifico com nada do que está sendo proposto, com nada. E aí, no final, eu acabei desistindo, estava morrendo de medo do meu pai ficar nervoso, mas ele falou, minha filha, vai fazer o que você gosta. E na época eu pegava carona com uma amiga, uma vizinha que tinha estudado comigo, e como a PUC era meio longe, eu pegava carona com ela, e ela estava fazendo jornalismo na PUC. E ela falando, falando, falando. E é engraçado, porque como eu sou muito tímida, fui muito tímida, né, na adolescência e tal, e na infância, eu nunca imaginei que eu ia fazer alguma coisa em comunicação, né? Tipo, meu, como assim? Não pode ser. Mas tenho também o ascendente em gêmeos, sou super comunicativa, de certa forma, e de certa forma era algo que tinha inibido dentro de mim, né? Não era algo que não é meu, né? Pelo contrário. Gosto de estudar pra caramba, gosto enfim, tenho realmente uma veia comunicadora, mas não sabia disso. E aí, eu ouvindo ela falar, eu falei, deixa eu assistir aula com você para eu entender se essa parada tem a ver comigo. E eu cheguei lá e falei, nossa, muito mais a ver. Só que aí, olha que louco, Paulo, porque eu tenho essa percepção muito mais, assim, de depois de reconhecer isso, né? Por que eu fui para a fotografia? Para além do fato de eu achar a fotografia realmente uma coisa fascinante, de eu ter me identificado, de certa forma foi um jeito de eu me proteger. Por quê? Porque eu percebi que como eu sou muito perfeccionista, e esse é um dos temas que eu trabalho muito no meu perfil, porque eu sei que isso é uma dor muito grande para as mães, enfim, por ser muito perfeccionista, eu me cobrava muito, digamos, eu tinha muita vergonha de mostrar uma coisa ainda não acabada, não bem feita para o público, e escrever, que era uma coisa que eu gostava, me dava vergonha de falar, nossa, se eu mostrar um texto meio tosco, as pessoas vão saber que eu não sei escrever direito. Então, eu vivia na comparação, de olhar para aquele colega que tinha aquela facilidade para escrever um texto incrível. Eu falava, gente, mas eu nunca vou chegar nesse lugar, entendeu? Então, eu fugi, não tem noção, eu fugi dos estágios, eu fugi de todas as situações que eram profissionalmente, que iam me levar para praticar a escrita por medo. E eu achei muito mais fácil, quando no segundo ano,
ofereceram a oficina de fotografia e eu ficava atrás da câmera. Olha que delícia! Olha que maravilhoso esse lugar confortável. Manja, tipo, que você vai lá no tempinho, você vai discreto, você tem que se esconder muitas vezes, você tem que ficar no lugar escondidinho. Então, tipo, nossa, foi tão gostoso, para além da questão visual, que era realmente uma coisa que me atraía, eu acho que foi um lugar que me permitiu me sentir confortável comigo mesma. Então, eu fui para fotografia, entendeu? Por um lado, foi maravilhoso, porque sim, tinha a ver comigo, mas por outro, eu reconheço que foi um pouco por aí. E aí, acabei ficando 10 anos nessa história de trabalhar como fotojornalista e também me envolvendo com alguns projetos de fotografia, enfim, vários deles que você deve ter visto aí por aí. Se você quiser, eu posso falar também. Então, você fez alguns trabalhos voluntários, como voluntária, né, para instituições, entidades, né, trabalhando, dando cursos de fotografia para crianças, comunidades carentes. Queria que você contasse um pouco assim desses trabalhos voluntários que você fez como fotógrafa e também contar um pouco das suas passagens pelos veículos, algum trabalho especial que você tem um carinho, uma lembrança assim que você poderia contar para a gente. Eu acho que o que aconteceu foi que teve um momento que eu me envolvi com uma revista chamada Revista Viração. Eu nem sei como eles estão agora, para ser sincera, faz muito tempo realmente. Que era uma ONG, né, que trabalhava com educomunicação, e o trabalho deles era fazer uma revista para jovens, feita por jovens, né? E aí aí eu comecei a escrever para eles, comecei a ajudar, comecei a fotografar, principalmente, né, comecei a fotografar para eles, desculpa. Mas claro, eu tinha já eu acho que eu já estava formada, não tenho certeza, vou esquecer das datas. Mas eu sei que teve um momento que a gente começou a desenhar alguns projetos para poder, digamos que, ampliar um pouco, né, o trabalho que a gente fazia meio como voluntários dentro da revista. Então, a gente teve um momento que eu trabalhei como educomunicadora em projetos em Embu das Artes, né, e também na favela de Paraisópolis. Então, qual que era o trabalho? Era eu e a Carol, uma colega dessa revista, que a gente dava oficinas de jornalismo, de educomunicação, né, que a gente chamava de fotografia, de jornalismo, para grupos de jovens, para que eles pudessem criar os jornais próprios deles, né? A ideia é, tipo, eu não vou falar por vocês, eu quero que vocês falem por vocês, entendeu? Então, era muito legal, porque a gente instruía eles, né? E geralmente era a galera que tinha até uma formação bem deficiente da escola pública, aquela coisa bem sucateada do Brasil. Então, eles tinham um texto deficiente, eles tinham, às vezes, autoestima muito baixa, sabe? Aquelas pessoas que estão numa situação mais vulnerável. Então, a gente engajava eles para que eles pudessem se sentir confiantes e aptos, né, para poder escrever o próprio meio. E era muito legal, porque eles sugeriam as pautas, eles faziam as reportagens, eles saíam para fotografar. Enfim, a gente foi criando esses grupos e trazendo para eles essa possibilidade. Foi uma época super gostosa, porque era, sabe, aquela coisa de estar trabalhando com jovem. É tão gostoso quando o jovem está bem nessa fase de querer criar, querer mudar o mundo, e de repente você entrega para ele a ferramenta, e você fala, uau, como assim, né? Eu posso realmente fazer alguma diferença, né? E aí teve um momento que eu acabei também transformando esse trabalho de dar cursos de fotografia, oficinas de fotografia, eu apresentei dentro do MAN, porque eu fazia alguns cursos lá, e aí eu conhecia uma mulher que trabalhava lá, que dava aula lá para grupos de cegos, e eu sugeri para elas da gente fazer para grupo de surdos. E essa acho que é a parte que eu fico perdida na ordem das coisas, porque teve uma época que eu trabalhei numa ONG, que era com inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, tipo, eu trabalhava como fotógrafa, e aí, um dado momento, que eu não lembro se foi junto ou não, eu perdida, eu ofereci essa oficina, porque eu namorei um surdo, né? Então, tipo, teve algum momento que o Rimar estava antes ou depois dessas paradas, eu não lembro direito, mas acho que foi antes. Acho que ele que me inspirou, na verdade, a seguir por esse caminho de me aproximar mais da comunidade dos surdos, um pouco por aí. E aí, coincidentemente, o Jay nasceu, o filho da minha irmã nasceu surdo, um pouco enquanto eu estava trabalhando nesse lugar também. Parecia que era uma providência divina, porque eu tinha muito repertório para acolher a minha irmã de experiência com o que estava acontecendo na minha vida, profissionalmente, né, e depois também pessoalmente. Ah, que legal, muito bonito o seu depoimento, Maíra. Maíra, agora eu queria entrar na conversa aqui, você contar um pouco sobre o canto maternar. Você faz um trabalho
como educadora parental e consultora em criação consciente. Tá certo isso? Sim. Me explica o que é educadora parental e consultora em criação consciente e conte sobre o lindo trabalho que você faz com o canto maternário. O que é, quando começou, explica para mim e para os nossos ouvintes aqui do Outra Vou Visão. começar do final, que é mais fácil, que aí eu explico o que é educadora parental a partir do próprio processo, porque eu também descobri depois. Porque foi o seguinte, né? Quando eu vim para cá, para Espanha, eu estava fazendo esse curso que eu falei de fotografia, né? E aí, em teoria, em princípio, eu ia ficar um ano só, então, e era um ano sabático, eu não tinha preocupação com o trabalho e tal, eu estava só com visto de estudante, eu não podia nem trabalhar. A partir do momento que eu decidi ficar, eu acabei fazendo união estável com o Alfonso, né? A gente declarou união estável para eu poder ter o visto e poder ficar aqui tranquilamente. Aí eu já tinha licença para trabalhar, mas num primeiro momento foi tão assim profundo o processo com o livro da minha mãe e tal, que eu até fiquei um pouco tipo sem facilidade, digamos, eu me afastei da fotografia, eu precisei dar um tempo, entendeu? Eu falei, nossa, eu não consigo mexer mais com isso. Era uma expectativa muito grande. Qual que vai ser o próximo livro? Não, gente, calma, nem sei, eu preciso processar esse. E profissionalmente, eu não consegui voltar a fotografar. Foi engraçado, rolou uma coisa estranha, assim. E aí eu comecei a dar aula de português para estrangeiros, né? Porque aproveitando a minha habilidade com texto, que eu adoro e tal, e a coisa de dar aula, que eu já tinha essa experiência e curtia muito, eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam com isso, eu falei, nossa, isso daqui é perfeito. Posso traduzir, posso trabalhar como professora de estrangeiros que querem aprender português, e aí fui por esse caminho. Eu tenho um lado que é multipotencial, entendeu? Então, adoro várias coisas, sempre tive essa coisa de até me sentir meio inadequada. Falei, gente, que esquisito, né? Porque as pessoas, tem tanta gente que, sei lá, faz uma carreira, né? Estuda uma história e passa a vida fazendo sempre a mesma coisa e tá super feliz. E eu achava que eu tinha um problema, porque eu sempre queria fazer uma coisa diferente. Eu quero aprender coisas novas, eu quero fazer... Nossa, como assim? Quer dizer que dá pra dar aula de não sei o que lá? Não, quero dar aula de português, quero fazer não sei o que lá, quero traduzir. Eu gostava, né? Até que um dia eu descobri que isso era uma parada normal, que, tipo, acho que foi com a Paula Abreu que eu ouvi uma vez ela falando, acho que é o multipotencial, alguma coisa assim. Uau, quer dizer que eu não sou um problema, né? Enfim. E aí eu fiquei um tempo dando aula disso, né? E até que eu decidi engravidar. E na hora que eu engravidei, eu pensei, nossa, mas depois da aula de português, como vai ser isso? E não sei o quê. Bom, de qualquer maneira, o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu tomei uma decisão de ficar um tempo dedicada à minha filha, sem trabalhar, sem precisar trabalhar. Eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, bom, eu vou tentar fazer com que pelo menos um ano eu fique com a Nara, que ainda não tinha nome, não tinha nem sexo e tal. Porque quando eu fui para o Brasil para fazer uma viagem em 2015, não, na verdade em 2014, eu programei uma viagem para o Brasil sem saber que eu ia estar grávida na hora da viagem, né? E quando eu cheguei lá, eu estava com 2 meses de gravidez. Olha. E aí, olha que curioso, eu tinha marcado uma viagem para visitar essa minha amiga que fazia esses trabalhos de educomunicação comigo, em Paraisópolis, em Embu das Artes e tal, a Carol, né, que era minha colega nesses trabalhos. E eu tinha falado para ela, Carol, quando eu for para o Brasil da próxima vez, eu quero te visitar. Porque eu nem sabia que eu ia estar grávida, né? E aí eu já tinha marcado a viagem. E o que tinha acontecido na vida dela que, para mim, eu quis fazer esse movimento? Ela tinha, enquanto eu estava aqui na Espanha, uma visita que eu fiz com ela, que eu encontrei lá no Brasil, ela me contou, ela tinha descoberto o mundo da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Ela estava encantada por aquilo e ela transformou uma das frases dele, que tem no livro dele, que não é dele, né, mas que está no livro dele, que é do tipo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Tipo, e aí ela estava me falando numa conversa que a gente teve uma vez, do tipo, eu parei de querer ser aquela pessoa que fica trazendo para as pessoas a solução dos problemas, o caminho para seguir, não sei o que lá, e decidi ser a mudança. Então ela largou tudo em São Paulo e se mudou para Alto Paraíso de Goiás, né? Sim, sim. Para poder meio que morar em aquele esquema mais de comunidade, de viver tipo essa transformação, de estar coerente com o que ela achava que era um jeito, sei lá, né, mais humano de estar no mundo, né? E aquilo me impactou, porque eu tinha ela como uma referência muito forte, né? Eu falei, Carol, eu quero conhecer essa parada, né? Tipo, eu quero conhecer a sua vida e tal. Eu decidi ir para lá. E foi muito
muito, assim, um ponto que eu conto muitas lives que eu faço, eu conto dessa história, porque eu cheguei lá e o filho dela, ela já estava com um filhinho, estava com 1 ano e meio. E eu peguei ele no colo e falei, ai, que delícia, que coisa, deve ser muito legal ser mãe, não sei o que. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu falei, ele é bonzinho? E se alguém me segue aqui vai saber por que eu tô rindo. E ela olhou para mim, né, com toda a amorosidade, tipo, entendendo de onde vinha a minha pergunta, sem julgamento, né, e falou, o que para você é ser bonzinho, né? Tipo, o que significa ser bonzinho? Aí eu falei, sei lá, ele chora muito, ele faz muita manha, ele reclama, tipo, né, pensando, ele se comporta bem, né? E aí ela fez um comentário do tipo, as crianças choram, né? Tipo, é normal. Isso não é sinônimo de ser bonzinho, né? E aí ela começou a me trazer várias leituras diferentes do convencional. E aquilo foi me impactando, né? E eu fui me abrindo e eu vi que não tinha nenhum julgamento também. Eu conhecia ela, a gente tinha confiança, né? Tipo, tinha intimidade. Confiança em espanhol. A gente tinha muita intimidade. E aí ela começou a falar de autores que ela estava lendo e tal, e então eu comecei a ler Carlos Gonçalves, Laura Gutmann, e me meti em grupos do Facebook que falavam de parto humanizado. Eu não tinha nada de noção dessas paradas, entendeu? Tipo, era meio que... Tive sorte de descobrir isso durante a gravidez, entendeu? Por conta dessa viagem programada antes, sem querer. Cheguei, assim, na Espanha, já com aquela vontade de, preciso dominar essa parada, porque perfeccionista do jeito que eu sou, né? Na hora que eu pego uma meta, eu falei, não. Vamos lá. Só uma pergunta, quando que você descobriu que estava grávida? No Brasil ou quando você voltou da viagem? Não, antes. Eu descobri antes. A questão é que, tá. digamos que eu marquei a viagem, e aí, algumas semanas depois eu devo ter engravidado, eu marquei com antecedência, entendeu? Tipo, marquei a viagem e aí, de repente, eu cheguei lá e eu estava grávida. Tipo, provavelmente descobri... eu sei o dia que eu engravidei dia 6 de junho. Essa viagem deve ter sido em agosto, entendeu? Entendi. Não, deve ter sido, tipo, setembro. Sempre é setembro, mais ou menos, que eu viajo. Finalzinho de agosto. Mas eu devo ter marcado essa viagem antes do 6 de junho, entendeu? Porque eu já 6 de junho eu decidi engravidar, era o aniversário da minha mãe. Eu decidi engravidar e realmente eu engravidei. Eu sei que eu engravidei nesse dia, né? Isso eu conto num episódio da Tenda Materna. Mas enfim. Mas a questão é que foi muito forte isso. E eu voltei e comecei a mergulhar, né, de estudar essas coisas e tal. E já me coloquei a meta de que eu preciso fazer de um jeito melhor do que fizeram comigo. Porque eu me convenci que não dava para usar castigo, que não dava para fazer não sei o que lá. Que não dá para ignorar o choro da criança. Precisa aprender, né? Precisa fazer de um jeito melhor. E aí, como eu estava inserida em vários grupos de Facebook, de WhatsApp, de mães, não sei o quê, eu comecei a me envolver com esses grupos de apoio que as mães fazem, meio que para poder conversar, desabafar, socorro, o que eu faço? Meu filho não dorme, meu filho não faz aquilo. Eu comecei a interagir muito com aquelas mães. E eu percebi que eu tinha facilidade de acolher, de entender, de trazer um certo consolo, de trazer uma palavra que reanimasse elas, de trazer uma referência, porque eu sempre tinha uma referência, assim, não, você já leu fulano, não sei o que lá. E aí as pessoas começaram a falar, você tem facilidade para isso, por que você não trabalha com isso? Por que você não traz isso? Ao mesmo tempo, eu estava com aquela angústia de que a Nara foi crescendo, o tempo foi passando, e eu não via como voltar para a coisa de dar aula de português, nem financeiramente, não casava, não encaixava, sei lá, só aquela coisa assim, eu vou ter que chegar na empresa para dar aula, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1 hora para ficar, 3 horas para ganhar 1 hora, e aí eu tenho que colocar alguém para cuidar da Nara, sabe? Tipo, não fechava a conta. E depois era uma questão de crise de identidade que a própria maternidade traz, né? Será que faz sentido eu continuar fazendo isso? É isso que me preenche? É essa referência que eu quero dar para minha filha, de fazer uma coisa que de repente já não me preenche? Ou eu preciso buscar realmente meu propósito, a minha missão, entender o que eu quero e tal? E aquilo começou a ficar meio claro que trabalhar com mães era algo muito forte para mim, entendeu? Aí eu falei, bom, deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa disso, né? Conhecendo. Aí eu me inscrevi num curso da Rafa Capai, do Decola Lab, que é um curso que ela tem de empreendedorismo criativo, porque eu entendi que eu tinha um lado criativo muito forte, né, da fotografia, da música, porque eu também sou cantora, né? Enfim. Ô Maíra, e esse curso você fez junto com a Pri, não foi? Que a Pri contou no episódio dela. Exatamente, no episódio dela ela conta. E lá no curso eu vi o que me chamou a atenção do curso, acho que me fez me inscrever, foi porque eu vi a Elisama Santos tendo sido aluna do curso também, falando do perfil dela e de como ela cresceu e como o curso apoiou ela e tal, não sei o que lá. E eu falava, eu quero ser
mais ou menos como a Elisama, achando que jamais chegaria nesse patamar, entendeu? Mas era alguém que me inspirava muito, o perfil dela me inspirava muito, eu falava, se ela fez alguma coisa com a Rafa, deve ser interessante. Entrei no curso dela, e lá ela fala, como a Priscila falou, né, do ponto doce e tal, da gente tentar unir as nossas habilidades, ao invés de ficar tentando encontrar um caminho só para uma delas. E eu comecei a tentar juntar, né? Tanto é que coloquei fotografia, texto, a ficção por né, essa coisa de gostar de estudar, de ser muito dedicada a tudo, trabalho com mães, a transformação que eu estava vivendo, enfim. Decidi, comecei a montar uma coisa, e na época eu montei uma coisa relacionada à introdução alimentar da Nara, porque eu estava vivendo esse processo, ela estava com quase 1 ano já, e eu estava fazendo o BLW com ela, já tinha feito um curso com a Aline Padovani sobre Baby-led Weaning, né, que é uma forma de introduzir os alimentos das crianças, onde elas têm mais liberdade para experimentar o alimento sozinhas e tal. E aquilo já era muita informação, eu falei, cara, eu vou fazer um perfil falando disso. Mas quanto tempo? Mas eu nunca consegui nenhuma remuneração, né, com esse perfil. E quando a Nara começou a ficar um pouquinho maior, assim, e eu percebi que aquela história da alimentação já não ia ser o maior desafio, e eu também não sou uma pessoa muito da cozinha, então eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar falando disso sempre, né? Tipo, tava me enchendo o saco já, tipo, não, tipo, é legal, assim, mas já cansei. Vamos para outra pauta, ampliar as pautas, né? Exato, o desafio era outro. Eu sou muito mais, acho que, do comportamento, né? Tipo, para mim, acho que o que eu instigava era entender a leitura, de entender a criança e tal, né? De ser, tipo, aquela pessoa de como que eu vou acompanhar o comportamento desafiador da criança. E aí eu acabei criando o Canto Maternar, né? Que era um perfil dedicado a mães que estivessem com dificuldade de lidar com os comportamentos desafiadores das crianças. Na mesma época, que foi maio de 2017, eu me inscrevi no Zoom de Mães, que é um programa online da Clarissa de Achiara, para justamente fazer um caminho de autoeducação, onde ela vê a maternidade como um caminho para a autoeducação, e eu estava muito inspirada no trabalho dela, e olhando já, entendendo que todo o processo que eu estava vivendo era por aí. Era de entender que os filhos chegam e eles dão uma provocada, uma sacudida na gente, e mexem com a gente, chacoalham e falam assim, tá vendo essa sombra aqui que você tá com dificuldade de olhar? Tá vendo essa questão sua do passado, essa dor aqui que você não acessa há anos, que tá adormecida? Aqui, ó, tá escancarado agora na tua cara. Se você quiser olhar para isso com honestidade e coragem, você tem a oportunidade de fazer um grande trabalho de autoeducação, crescimento pessoal, enfim. E aí, eu criei o perfil e comecei a escrever sobre isso, né? Sobre a minha experiência e tal. Comecei a partilhar com as pessoas o que eu estava vivendo e, de um jeito meio até inesperado, o retorno foi muito grande. Eu comecei a crescer muito rápido, né? E aí eu acabei, inclusive, a Clarissa acabou me convidando em novembro do mesmo ano, assim, eu estava num grupo de, sei lá, eu estava na 4ª turma do Zoom Zoom, né? Ela começou a observar meu trabalho e ela me perguntou, tipo, se você não tem vontade de fazer um podcast comigo? E eu tomei até um susto, eu falei, como assim, né? Tipo, eu com a diva? Com a minha diva inspiradora? A minha musa inspiradora? Tipo, não, você não tá entendendo, eu sou uma mulher defeituosa. Tipo, eu tô anos-luz de você, né? Tipo, eu, a perfeccionista, aquela que não escrevia, não fazia nem estágio de jornalismo, de repente sendo convidada a fazer o podcast com uma das minhas maiores referências, né? Mas aí eu acho que eu, graças a Deus, fugindo do meu padrão, eu me permiti fazer uma coisa ousada, que era estar ao lado de uma, entre aspas, musa, né? Tipo, né? Uma pessoa que eu tinha de referência que era muito mais iluminada do que eu. Falei, quer saber? Vou com medo, mas vou dar a mão para minha criança interior e vou. Sim. Porque eu não vou me privar, como eu costumo fazer, das experiências que a vida me traz, né? Porque a perfeccionista se limita muito. E aí foi isso que aconteceu. Eu acabei entrando na Tenda Materna com ela, a gente criou a Tenda Materna, que é o nosso podcast, que nasceu em novembro de 2017. Não somos exatamente uma dupla muito assídua, infelizmente, a gente não consegue dar conta, mas já tem seus 20 e tantos episódios. E aí a página começou a crescer, e lá eu falo disso. Aí por quê? E aí o que aconteceu? Num determinado momento, eu comecei a sentir falta, quer dizer, eu sempre me meti em vários cursos, né? De comunicação não violenta, de disciplina positiva, de criação consciente, sei lá, eu ia tudo que tivesse a ver com educação de filhos respeitosa, né, desculpa. Eu me metia, eu me envolvia, eu estudava, mas ficava uma coisa meio, digamos, de certa forma informal.
né? Aí eu comecei a ver que começaram a surgir propostas de cursos de educação parental. E aí eu descobri que eu era já educadora parental. O que é educadora parental? É a pessoa que aconselha os pais, entendeu? Nesse sentido. Porque o que acontece com a nossa geração, né? A gente está se dando conta que ser pais, que a parentalidade não é uma coisa tão simples assim, não é tão automática, né? Digamos que você pode, sim, fazer de forma automática. No entanto, a gente está muito inconsciente do efeito que tem algumas estratégias que a gente usa para educar, entendeu? A gente aplica algumas abordagens com a criança que às vezes gera nela impactos muito profundos de traumas, de dores, de crenças, e se a gente não tem consciência disso, a gente corre o risco de realmente adoecer nossas crianças emocionalmente, né? Então, o que eu estava fazendo, de certa forma, já era um trabalho de educar os pais, da importância deles olharem para dentro e reconhecerem que eles precisam, sim, olhar para as próprias dores e trabalhar isso e olhar para a própria criança interior antes de querer corrigir a criança, entendeu? Então, o trabalho de educação parental, que eu acabei tendo certificação e tal, e de criação consciente, consultora em criação consciente, no fundo, é tudo meio inspirado com a mesma história, assim, é de orientar os pais para que eles possam educar de uma forma mais respeitosa. No caso, eu estou usando essa abordagem, né? Tipo, uma forma mais consciente, enfim, olhando muito mais para si, para poder isso ter um impacto na formação que eles vão ter na educação dos filhos. Muito interessante, Maíra, muito interessante. Aqui, eu só estou quietinho aqui ouvindo. Quais hoje são os grandes conflitos, dúvidas e desafios da nossa geração de pais, né? Que eu também sou pai de uma menina de 10 anos. A maior dor, assim, das pessoas que me procuram, geralmente costuma ser: eu estou estudando a criação consciente, estou estudando educação com respeito, estou estudando disciplina positiva, estou estudando essas paradas todas, eu já estou convencida de que esse é um caminho mais, digamos, saudável para os meus filhos, que para eles vai ser importante, mas eu não dou conta. Eu chego na hora de aplicar a ferramenta e aí a criança me testa, né, na visão deles, né? A criança está me testando, a criança me desafia, a criança se comporta de um jeito que é inadequado, eu converso, eu tento olhar no olho, eu fico na altura, eu falo baixinho, eu acolho o choro, eu valido, mas no fim eu explodo, eu grito, e aí eu perco a paciência, e algumas batem, algumas castigam, algumas fazem... Vamos confessando de tudo, né? E acho que para o meu público, pelo menos, assim, a dor que mais chega é essa, assim, eu não consigo ser coerente com a escolha que eu fiz, entendeu? Eu tô lendo sobre essas coisas, eu me sinto instigada, eu me sinto inspirada, mas eu não consigo aplicar. E aí, gera muita culpa, né? Então, tipo, eu trabalho muito a questão da culpa, e eu sei essa dor, porque eu sei que o perfeccionismo, ele gera esse movimento também, né? A gente acredita, a gente foi convencido que errar é um pecado muito absurdo, que é totalmente inaceitável, que não tem lugar para erro. Então, meu trabalho vai ser, principalmente, de ajudar essas mães a entenderem de onde que vem essa dificuldade de conectar com a criança. Uhum. Porque quando a gente não consegue esse diálogo, quando a gente se sente desafiado pela criança, o comportamento que desafia, que nos desafia, que é mais difícil da gente tolerar, ele geralmente corresponde a um comportamento nosso que foi inibido lá atrás. Então, tipo, sei lá, se a criança se coloca de um jeito muito assim, né, ela responde para você, ela exige, ela de repente fala para você de um jeito muito contundente, querendo expressar o que ela quer, e você fala: meu, quem é essa criança? Tipo, fedelho, querendo dizer o que ela tá afim, né, tipo, querendo se impor, sendo que lá atrás eu não pude me impor, eu era castigada, entendeu? Eu era humilhada, eu era rejeitada. Enfim, tem uma série de abordagens que os nossos pais fizeram com a gente, porque eles fizeram o que eles puderam, né? Eles não são pessoas ruins, tá? E isso é muito importante de entender. Eles fizeram o que eles puderam, da melhor forma que eles puderam. Eles também estavam reproduzindo o que eles receberam, entendeu? Tudo que eles tinham de amor para dar, eles deram, entendeu? Não era por falta de amor, mas muitas vezes a abordagem deles era de retirar o amor em momentos que eles estavam desafiados por nós, porque eles não davam conta de acompanhar emocionalmente a gente, né? As emoções de uma criança que se expressa com liberdade, num espaço seguro, ela realmente... Essas emoções, elas são muito intensas, então elas assustam um adulto que está desconectado de si. E é isso que acontece. Nós estamos muito desconectados das nossas emoções, então quando a gente está diante, por exemplo, de uma criança que expressa raiva ou que expressa tristeza, a gente fica sem norte.
a gente fica muito angustiado. A gente não sabe acolher. A gente fica achando que tem que tirar aquele mal-estar da criança de qualquer forma, que ela tem que parar de manifestar aquilo, que aquilo é um defeito, que aquilo é um problema, que aquilo é uma... Não, que aquela não pode, ela não vai aguentar. Tem 15 mil coisas que surgem na nossa cabeça que impedem a gente de entender o que está acontecendo com aquela criança, de entender a mensagem que está por trás. Então, eu vou fazer um trabalho de educar esse pai a reconectar com as emoções dele, a conhecer a história dele para poder ver em que pontos ele foi, ele teve negligenciado essa atenção, da necessidade que ele precisava de ser atendido, entendeu? Tipo, eu precisava de tal coisa, de tal acolhimento, me negaram isso, então eu não tenho habilidade para oferecer isso para o meu filho. O problema não é tanto o meu filho, é a minha inabilidade, a minha incapacidade de lidar com aquele comportamento, porque ninguém fez isso por mim lá atrás, entendeu? Quando eu manifestava aquilo, me taxavam disso, daquilo, enfim, tinha uma abordagem que era mais rígida comigo, né? Tentando arrancar aquilo de mim. Então eu tive que abafar e reprimir, entendeu? Então é um trabalho, assim, muito forte, porque as pessoas acabam se dando conta que elas têm muitas dores que estão no inconsciente. E que é isso que está bloqueando a conexão com os filhos, entendeu? Então, tipo, tem que ter uma disposição muito grande dessas pessoas se abrirem para poder mexer aí nesse vespeiro, entendeu? Tem um vesperinho aí para poder mexer. Mas acaba sendo muito, muito potente. Então, o seu trabalho também é muito focado e voltado para os pais, né? Para o trabalho com os pais e não diretamente com a criança, mas de enxergar, né? E ajudar o papai, a mamãe a saberem lidar melhor com os seus conflitos internos, né? O foco são os pais, né, Maíra? Exato. Exatamente isso. Por isso que é a educação parental, entendeu? Eu não estou lá de educadora de crianças, eu não estou lá para dar conselho para ficar falando tanto do comportamento da criança. Até conheço muitas ferramentas, entendeu? Tipo, o que eu posso fazer quando a criança está com dificuldade, não sei o que lá, não quer colocar o casaco, aí oferece 2 casacos. Enfim, tem umas coisinhas que a gente pode usar, mas que elas não têm sentido, elas são muito superficiais. Se a gente não faz um trabalho de aprofundamento, porque às vezes, por exemplo, um exemplo clássico, né? A dificuldade que a gente tem de lidar com o choro, muitas vezes. Né? O choro, ele angustia muitos pais. Tipo, essa criança não deveria estar chorando. Aí tem 2 movimentos que costumam ser mais comuns dos pais, né? Deles acharem que a criança não pode estar sofrendo tanto, então eu preciso dar um jeito dessa criança parar de chorar, porque ela deve estar em sofrimento, ela deve estar passando muito mal, socorro, tipo, coitada dela. Aí o que faz? Isso pode até cair na permissividade, fica dando um monte de solução. Então compra o brinquedo porque quebrou, entendeu? Tipo, toda hora fica dando um jeito de resolver o problema que ela está enfrentando, a frustração, para que ela não entre em contato com aquela dor, entendeu? Sendo que muitas vezes é importante sustentar. Tipo, a vida não vai te apresentar sempre, ela não vai ter um jeito de você estar em paz com aquilo que você quer. Você gostaria de ter tal coisa, mas você não vai poder ter tudo que você quer, entendeu? Então, se eu ficar dando sempre a banana, uma nova banana quando quebrar a banana, manja? A crise da banana quebrada. Todo pai acho que passou por essa, né? Ou colocando embaixo do tapete, na verdade, né? Um problema, uma condição, mas que, na verdade, tá lá. A sujeira, ela não some, né? Mas aí a questão é que, tipo, muitas vezes os pais, eles têm essa angústia de achar que todo choro tem que terminar o quanto antes, porque senão essa criança vai estar numa angústia tão profunda. Por quê? Por que isso acontece? Porque lá atrás, quando eu expressava o meu choro, eu não tive acolhimento. Então, eu não tive espaço para chorar. Se eu não tive espaço para chorar, se eu não tive um ambiente seguro para expressar o meu choro, com um adulto acompanhando, dizendo é normal ficar frustrado, eu sei como é, eu estou aqui com você, eu vou esperar você passar por isso, não tem problema, eu estou presente, eu entendo, é doloroso, é difícil, não tá fácil, você está tendo que, sei lá, lidar com desde a saída do parquinho, né? Tipo, você queria muito poder ficar mais tempo no parquinho e agora tá na hora de ir para casa. É chato mesmo, entendeu? Essa validação é muito difícil da gente fazer e é muito sutil, porque é muito fácil a gente invalidar o sentimento da criança. A gente quer sempre convencer a criança que ela não tem motivo para choro, entendeu? Tipo, não, é só... Você já sabia que você tinha que ir embora do parque, entendeu? Pra que ficar nervoso por causa disso? Nada a ver. Você sabe que às 6 horas da tarde a gente tem que ir para casa, porque tem que dar banho, tem que fazer jantar, já acabou o horário, o sol tá indo embora. Normal a criança ficar frustrada, entendeu? Então, acompanhar, dando espaço para a criança se expressar com liberdade até
o choro realmente sair todo, nossa, para a gente aguentar e sustentar isso, a gente tem que estar em paz com a nossa vulnerabilidade. A gente tem que ser capaz de aceitar quando a gente fica mal, de saber lidar com as frustrações sem ficar escapando delas, porque a gente cria estratégias para poder escapar desses momentos. Então, tipo, se eu não tive espaço para chorar, quando eu começo a sentir tristeza, tenho vontade de chorar, eu vou comer alguma coisa, eu vou me meter nas redes sociais, eu vou comprar alguma coisa, eu vou beber alguma coisa, sei lá, entendeu? Eu vou arranjar alguma coisa para me distrair da emoção. Entendeu? Eu vou criando um padrão para escapar daquele contato com a frustração, porque eu não tenho resiliência. E aí, quando eu olho meu filho naquele momento, eu não acredito que ele vai ser capaz de lidar, eu quero arrancar ele daquilo por amor, entendeu? Eu falo, vamos tirar ele dessa história, entendeu? Então, a minha dificuldade de acompanhar o choro do meu filho fala muito mais do meu choro que não foi assistido, não foi acompanhado, não foi atendido, não tive espaço lá atrás, entendeu? É isso que acontece. Ô Maíra, então também disso tudo que você está falando, a comunicação, ela é muito importante nesse processo, né? Conversar, se comunicar, ouvir a criança, entender, né, o contexto, né, perceber as coisas, enfim, mas a comunicação ela é fundamental nisso, né, entre o pai, mãe e criança, né? Fazer com que a criança também de alguma forma ouça também, né? Enfim, queria assim que você destacasse a importância dessa comunicação. Sim, na verdade, é engraçado você falar isso, de fazer com que a criança aprenda a ouvir, né? Na verdade, a criança ela aprende por inspiração, por imitação. Então, tudo que você acha que a criança tem que aprender, você tem que ser exemplo. Eu sinto muito, mas é essa a mensagem mais dura, assim, que às vezes a gente quer, porque a gente fala assim, essa criança não me ouve. Cara, pela trilha que eu fiz de compreender como funciona isso, até que ponto você acredita que você ouve essa criança? Tipo, eu não vou perguntar de cara isso, mas eu vou trilhar um caminho com esse pai para ele entender que se essa criança não se sente ouvida, se essa criança não está te ouvindo, é porque ela não está se sentindo ouvida. O grito da criança é: você não está me ouvindo. Entendeu? Quando a criança tá lá desse jeito aí, batendo de frente, ela, digamos, ela não me falta com respeito. Desculpa, mas provavelmente você não está enxergando, mas você também não está respeitando. Porque uma criança que é respeitada, ela respeita. Uma criança que é escutada, ela escuta. Entendeu? Uma criança que é vista, ela enxerga. Entendeu? É a nossa incapacidade, inclusive a gente não consegue ver isso, porque a gente não tem a capacidade de enxergar a criança. Por isso que a gente não consegue ver que ela não está conseguindo ver a gente, ela não está sentindo vista. É muito louco, a criança é muito, muito, muito invisível. Você vai no restaurante, não sei se você percebeu isso, mas você está com um bebê no colo, né? Eles falam, tipo, uma criança de colo, sei lá. É para 2 pessoas, né? Tipo, só olha o casal. Aí vai servindo as pessoas e não coloca o prato da criança, não coloca o copo para a criança, coloca tudo grande. Você fala, gente, é impressionante como a criança é invisível. Eu não estou julgando os caras, mas para mim sempre é um demonstrador, sempre vai demonstrando o quanto a criança não é vista. E aí não só isso é só uma coisa sutil, né? Tipo, tem cenas que eu já descrevi, deu no parquinho com o Alfonso e com a Nara pequenininha, e de repente eu decido que eu vou no banheiro do bar da esquina, e eu falo para ele, Alfonso, eu vou lá no banheiro. E aí quando eu volto ela tá chorando, cadê a mamãe? Ou seja, eu considerei avisar ele, mas não considerei avisar ela. Manja umas coisas assim, uns detalhezinhos sutis, que você fala, gente, que louco, né? Tipo, é tão automático ignorar que para ela também é um ser que está lá, e no caso dela, muito mais importante avisar ela, porque na fase que eu fiz isso, por exemplo, que eu me dei conta, eu falei, nossa, que engraçado, né? E olha que eu sou super alerta com tudo que eu estou estudando. Mas, tipo, para ela, quando a mãe sai de cena, ela não sabe se a mãe vai voltar. É um desespero grande, entendeu? Tipo, é uma sensação de que tipo, será que a mãe morreu? Ninguém avisou ela, né? Minha mãe não me avisou de que ela tá indo. Então, assim, é muito doido, porque a gente não tem noção. E aí, assim, você falou da comunicação, né? É super importante, mas talvez seja até uma coisa muito elaborada para tentar resumir aqui, mas essa comunicação é criar um espaço de intimidade com as crianças, né? De você conseguir realmente trazer muita verdade, muita sinceridade. Eu vejo que tem, assim, como os pais estão muito desconectados de si mesmos, muitas vezes, uma das coisas que eu vejo também que acontece muito é a gente ficar nesse lugar de achar que a gente tem que ser muito forte perto das crianças para poder passar segurança para elas, né? Então, por exemplo,
essa história que eu falei do choro, que é muito forte, né? Como a gente tem dificuldade de se sentir confortável com a nossa vulnerabilidade, quando a gente está sensível, triste, angustiado com algo, a gente tende a se esconder, né? A gente não tem dificuldade de falar para o outro, de confessar para o outro que está mal, de pedir colo, de pedir ajuda e tal. E aí, quando a gente tem o filho, a gente fala, ele não pode saber que eu tô mal porque ele vai ficar inseguro, né? Então, a gente tende a tentar criar aquela máscara de que a gente pode com tudo, de que a gente tá bem. A criança, às vezes... E aí é super complicado isso, porque a criança percebe. Energeticamente, ela tá totalmente envolvida com a nossa energia, ela sabe o que a gente tá sentindo, ela percebe que a gente não tá bem. Se ela pergunta, muitas vezes a gente fala, não, filho, eu tô bem, fica tranquila. Então, ela fica meio confusa. Peraí, mamãe parece que não tá bem, mas ela tá falando que tá bem. Então, significa que isso está bem, isso está mal, ela tá bem, tá mal. Muitas vezes isso altera o comportamento dela, porque ela começa a manifestar aquilo que a gente está reprimindo em nós mesmos, entendeu? Então, quando a gente começa a trabalhar para aceitar o nosso lado vulnerável, e aí realmente é um trabalho, um processo que vai durar, porque para a gente poder acessar isso, começar a permitir que o choro venha, que a gente esteja confortável, em paz, quando tudo bem, eu vou me sentir assim e tal. Se a gente vai validando na nossa criança, na interna, interior, o direito, a legitimidade desses sentimentos que vêm, e começa a permitir que eles se expressem e venham à tona, vai ser mais fácil acompanhar o emocional dos meus filhos e aceitar quando eles ficam mal também. Mas uma coisa que é importante é eu permitir que eles testemunhem, que eles vejam como eu lido com o meu emocional. Então, ao invés de segurar o meu choro, entendeu, diante deles, porque eles não podem se assustar, eu começo a ser mais autêntica. Eu me permito também entrar num choro diante dos meus filhos quando eu tô sensível. Então, sei lá, tô falando da minha mãe pra Nara. De repente me vem uma saudade e me dá vontade de chorar. Eu não fingi pra ela que eu sou uma pessoa que não sente saudade da minha mãe, que não, tudo bem, isso é uma coisa superada. Não. Nossa, filha, eu tô triste porque eu lembrei da minha mãe. Aí ela vem, me abraça, tipo, a gente conversa, aí eu choro. Ah, você ficou assim, você ficou assado. Porque isso também é permitir para ele, isso, digamos, que eles se sentem autorizados a expressar a vulnerabilidade deles quando eles veem a forma como o adulto expressa deles. Em primeiro lugar, se sentindo à vontade de ter aquele sentimento, entendeu? Então, essa comunicação autêntica e consciente é muito importante para que a gente possa ajudar essa criança a entender que, ok, entendeu? Para que ela se sinta confortável quando ela estiver se sentindo mal, de vir até você. Ou seja, a gente vai criando uma intimidade emocional. Mas primeiro eu tenho que criar comigo. Uma intimidade emocional comigo, de reacessar e de me autorizar a sentir tudo isso, de integrar essas partes minhas que eu rejeitei lá atrás. E aí, a partir do momento que eu começo a me sentir confortável com isso, eu exponho isso para as crianças com honestidade, para os meus filhos com honestidade, não fico me travando, vou criando um espaço para que eles possam presenciar também esse meu lado, eu não fico só a pessoa fortona, porque senão eu transmito para eles uma sensação de que não existe espaço para isso, entendeu? E aí eu estou desumanizando o meu lado humano, estou querendo ser um robô diante deles e, de certa forma, exigindo deles isso, entendeu? E o curioso também nisso tudo, né, Maíra, é que depois, quando mais velho, em algum momento, esse filho, essa filha vai observar que fala, esse meu pai, ele mascarou tudo ao longo da vida, né? Ele escondeu um mundo real de mim que, na verdade, pode ser até mais doloroso depois, mais velho, você descobrir que os pais também têm sentimentos, né? Eu digo, na visão da criança, né? De perceber que o pai também chora, minha mãe também tem problema, todo mundo tem emoção, né? Porque senão ele fica guardando para ele a sensação de que ele é inadequado, os pais são perfeitos, né? E que ele não está fazendo esforço suficiente para poder, digamos, apagar os defeitos dele mesmo. Aí vira uma exigência, uma autocobrança, um discurso interno rígido e de cobrança e de maltrato constante, que é a ferida da pessoa perfeccionista. Ela fica achando que o problema dela é ela não fazer esforço suficiente para apagar as partes defeituosas dela. Então ela tem que estar sempre em autovigilância. É uma coisa torturante, porque você fica se vigiando o tempo todo. Ô Maíra, eu tenho até uma curiosidade de saber. O seu trabalho é muito voltado para os pais numa idade, que tem filhos numa idade, né? Até, sei lá, 15 anos, eu não sei se é exatamente essa idade. Mas também
Você tem pessoas que te procuram, que têm filhos mais velhos, filhos... Num primeiro momento, quando eu fui desenhar o meu projeto e fui estudar o meu público e tal, com quem eu quero falar e tal, eu usava a minha referência de experiência, meu avatar, como eles falam, né? Era inspirado em mim. Tipo, eu pensava que eu ia falar com mães de crianças pequenas, da primeira infância, né? E era o que eu estava estudando, e era muito assim, a minha experiência está sendo essa, como eu estou estudando afinco, né, tipo, a fundo, como que eu posso tratar a Nara, como que eu posso lidar com os desafios que a etapa de vida da Nara está me apresentando, eu me sentia mais confortável de falar sobre crianças pequenas. Mas aí, como eu fui entrando muito no processo da autoeducação, que é olhar para a criança interior, e olhar para o nosso passado, olhar para as nossas dores, eu comecei a atrair gente com pais com crianças de várias idades. Na minha mentoria em grupo, por exemplo, eu tenho, não só na mentoria em grupo, mas no atendimento individual, eu tenho muitas mães que são mães de crianças adolescentes, de crianças adultas. E eu tenho aí vieram pais também, por isso eu estava falando só com mulheres, 7% do meu público é de pais, mas eu tenho cuidadores, educadores, eu tenho avós, eu tenho tios, eu tenho gente que não tem filhos, e que eles falam, eu sigo você porque você fala da nossa infância, e eu entendo muita coisa da minha história por conta dos seus posts. Entendeu? Então, sem querer, num princípio, não foi tipo, premeditado, não foi desenhado. E isso acontece muito, né, nesses projetos que a gente faz do online. O meu processo de crescimento pessoal foi me levando a mergulhar cada vez na história da criança interior, e isso foi atraindo pessoas que estavam interessadas nesse assunto, entendeu? Que não necessariamente têm filhos, mas que se reconhecem nessa criança, entendeu? Porque, no fundo, é isso. E não é só isso, Paulo. É uma questão de que, quando eu trabalho esse processo de autoeducação para esses pais, que vêm muitas vezes motivados pelo desafio do comportamento do filho, e eu falo, olha, é uma grande oportunidade, não é um problema, é uma grande oportunidade de você estar sendo desafiado por esse problema com o teu filho, porque ele está te abrindo aí, eu falo que eles são uma espécie de portal, onde eles abrem para esses pais, eles dão tipo um clique, um momento de despertar da consciência, né? Onde ele fala, caramba, tá tão difícil lidar com esse choro, que agora eu me dei conta que eu não tenho a menor capacidade de aceitar o meu choro, e é por isso que está doendo. E aí, quando eu trabalho a minha capacidade de me permitir ser vulnerável, de me permitir pedir colo, de maternar minha criança, que não foi maternada lá atrás de forma adequada, e permitir que ela solte esse choro, que ela se sinta bem com esse choro, automaticamente isso não só reverbera e tem digamos, impacto positivo na minha relação com os meus filhos, como também vai mudar totalmente minha relação com meu marido, com o meu companheiro, com a minha companheira, com as pessoas do meu entorno. Eu vou olhar para as pessoas com muito mais amorosidade e empatia e compaixão, porque eu vou entender a criança interior delas. Então, assim, vai mudando. Quando eu mudo meu discurso interno, muda minha relação com o mundo. Entendeu? Então, é quase assim, não precisa... Hoje em dia, na mentoria, muitas me perguntam, mas precisa ser mãe para participar? Aí eu fico naquele impasse. Eu falei, putz, na verdade, ainda assim, porque o conteúdo da mentoria em grupo, por exemplo, ele vai falar de culpa materna, ele vai falar das crenças limitantes maternas, ele vai falar muito da relação com os filhos. Você é muito ativa nas redes sociais, tem um Instagram muito ativo, muito legal, com ilustrações muito bonitas, inclusive. Depois eu quero que você fale. Mas eu quero que você explique um pouquinho como que funciona. Você faz as lives lá no Instagram, agora também eu sei que no YouTube, mas eu sei que você tem os grupos fechados de atendimento. Explica como as pessoas podem te contratar, como é que funciona a dinâmica das sessões, e conta um pouco sobre a sua atuação nas redes sociais, que é muito legal. Então, eu tenho esse perfil do Canto Maternar, que no Instagram é onde tem mais público, né? Mas também tá no YouTube, tá no Facebook, tem um canal do Telegram. Se buscar Canto Maternar em qualquer um desses 4 espaços, você vai encontrar. E aí, nesses lugares, eu publico muito material sobre criação consciente, comunicação consciente, e todos os sistemas que eu tenho falado aqui, criança interior, enfim, baseado nessa história de, tipo, a maternidade é uma oportunidade de você trilhar um caminho de autoeducação. Entendeu? É um convite para você fazer um trabalho de autoeducação. Você pode aceitar ou não, mas os nossos filhos
nos escolheram para dar uma cutucada, uma chacoalhada. Porque eles precisavam trabalhar questões deles na nossa família, entendeu? Comigo e com o pai, enfim, cada um de nós foi escolhido a dedo por essa criança, entendeu? E ela vem trazer um monte de recadinhos para te ajudar a despertar sua consciência e falar: olha, tá vendo aquela dor que você não olhava lá atrás? Lá, enfim, se você quiser, a gente pode trabalhar juntos, tá bom? É só um detalhe. E às vezes a gente resiste. E eles vão dando essa chacoalhada, esses avisos eles vão dando várias vezes, tá? Então, tipo, na página, praticamente, eu trago essa consciência de que, amigos, se vocês quiserem entrar nesse lugar de receber o convite dos seus filhos, olha só, pode acontecer isso e aquilo. E óbvio que num espaço como o Instagram, eu não tenho como aprofundar, né, tanto o processo de autoeducação que eu proponho como jornada, assim, que eu acho que é um caminho que dá para você fazer para aprofundar isso e realmente mergulhar e fazer uma transformação muito grande. Então, eu fui criando os atendimentos, né? Primeiro eu comecei com atendimento individual, como educadora parental, como consultora em criação consciente, comunicação consciente. Então, lá você tem a possibilidade de usar o comportamento desafiador do seu filho como, digamos, estudo de caso, né? Eu sempre pego assim, quando a criação consciente eu falo, vamos pegar um comportamento do seu filho que está incomodando muito e vamos entender o que está por trás da sua dificuldade de lidar com ele. Porque isso vai ajudar a gente a entender a sua história, seus padrões, as suas crenças, o que está se movimentando na tua mente, no teu corpo, quando você está lá diante daquilo e está se sentindo bloqueada. E aí, cara, já abre todo... É tanta coisa que sai disso, só de propor isso, você fica lá 4 sessões, pelo menos, assim, você faz um giro, assim, você dá uma chacoalhada geral e é muito gostoso de acompanhar. Só que... E cada sessão de quanto tempo? Só para... 1 hora em teoria, né? Porque, tipo, 1 hora e meia, mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia, né? Mas deveria ser 1 hora, mas eu sempre acabo ficando um pouquinho mais, porque é realmente muito intenso, né? E eu gosto eu tô lá muito entregue. E aí tem um outro caminho que eu faço, que é o da comunicação consciente, que é tentar, a gente desenha uma árvore relacional, a gente desenha e a gente vai meio que identificando os padrões de comunicação que essa pessoa traz da infância, para poder entender como que ela está se comunicando hoje, né, e se relacionando com as pessoas e depois trilhar um caminho de então quais são as possibilidades? Se eu trago esses padrões, se eu estou me comportando assim, se eu faço dessa forma, o que eu posso fazer para mudar e tornar isso mais harmônico, né? E aí é bem interessante, porque com essas sessões, que geralmente são as 10 sessões que, pelo menos, que duram, né, o processo todo, a pessoa acaba mergulhando muito, assim, de investigar e identificar muita coisa, entender muito do comportamento dela, entendeu? Por que ela está agindo assim. E aí eu senti que aquilo estava ficando limitado, que eu queria ampliar o acesso, e também pela experiência que eu tenho no Zoom, porque agora eu estou em parceria com a Clarissa, não só no podcast, mas eu estou como facilitadora também dentro do programa dela. É muito gostoso trabalhar em grupo, porque as mães, elas meio que se acolhem, elas se sentem mais, digamos, reais, né? Quando escutam a experiência das outras e veem que a dor que elas sentem e a experiência que elas estão tendo, a dificuldade que elas estão tendo, acontece em outros grupos. Então, é muito curativo, tá? Em um grupo de mães, né? É muito potente o trabalho em grupo. Então, eu decidi começar a criar grupos, como mentora, né, de mães, onde a gente faz uma jornada de 8 semanas e eu vou trazendo conteúdos teóricos sobre criação consciente e vou trilhando um caminho falando de autoeducação, de autocontrole, de necessidades emocionais da criança, culpa materna, perfeccionismo, e eu vou trazendo criança interior, e eu vou trazendo muito da minha experiência, de coisas que para mim foram muito assim cruciais. Então eu trago o tema da codependência, vários conteúdos que são teóricos para dar uma base, né, que eu vou distribuindo ao longo dessas semanas. Ao mesmo tempo coloco elas num grupo do Telegram, para que elas possam interagir, tirar dúvida comigo e tal, e tem encontros quinzenais comigo para aprofundar, para trocar, para tirar dúvida e para fazer, de repente, um encontro com a criança interior, alguma coisa que seja mais assim, né, de um trabalho mais guiado com uma visualização, algo assim, para que elas possam também, através de muitas ferramentas que eu vou oferecendo e trabalhos de imersão, assim, onde ela vai fazer uma indagação profunda para poder reconhecer os padrões que ela tem, as vozes internas dela, o discurso interno dela, enfim. É um trabalho que eu proponho para que ela possa fazer um mergulho profundo no mundo interno dela, reconhecer muita coisa e ganhar ferramentas para poder
trabalhar isso tudo, né? Para, por exemplo, reconhecer se esse meu discurso é muito crítico, como é que eu faço para amenizar o meu discurso interno? E ser menos crítica comigo. Porque quando eu aprendo a ser menos crítica comigo, eu vou aprender a ser mais suave com os outros, entendeu? Eu não tenho como ser... Por isso que não adianta eu aprender as ferramentas da disciplina positiva, né? Que é tudo bonitinho, e chegar lá na hora do vamos ver e tá cheia de feridas. Porque eu não vou conseguir aplicar, vai ficar uma coisa mecânica, vazia. Eu não vou conectar com essa criança, eu não vou aceitar essa criança, o que ela está expressando, porque tá doendo em mim, no meu inconsciente, entendeu? Então, E a criança também enxerga todas as nossas vulnerabilidades, né? Ela enxerga. Você ajuda a sermos pessoas melhores e pais e mães melhores, né? É isso que eu compreendi muito do que você falou, né? Acho que sim. Espero que sim. Ajuda Você que sim. tem que me dizer. Não, já está me ajudando. Assim, eu estou gostando muito aqui de tudo que eu estou ouvindo, estou adorando aqui os aprendizados. Maíra, eu queria que você contasse assim, para a gente ir caminhando para o nosso final, mas assim, então, se alguém quiser participar então de algum desses grupos, como é que é? Te procura no. Qual que é o meio mais. O melhor meio para te procurar, enfim. Pelo Instagram é fácil, manda para mim uma mensagem por direct, se não for eu, a minha equipe vai responder, e aí vai dar vai passar link para vocês conhecerem tanto o atendimento individual, na verdade, está super limitado agora. Estou com uma ou duas, no máximo 3 pessoas por semana, entendeu? E aí realmente acaba tendo que esperar fechar o ciclo de uma para começar a outra, entendeu? Provavelmente agora eu estou no overbook. Mas a mentoria, ela tem acontecido mais ou menos a cada 2 meses eu fecho o grupo. Vai ter um grupo agora que vai começar no final de abril e já dá para se inscrever, entendeu? Já tenho, se a pessoa estiver interessada em falar comigo por privado, eu já passo informação para ela, ou a minha equipe passa informação, a gente vai conversando para a pessoa ver os detalhes, entendeu? E você está aí na Espanha e atende pessoas do mundo inteiro, brasileiros, também espanhóis. Como é que é? Conta assim, essa diversidade também, né? Isso é muito legal, porque o online faz isso, né? Na verdade, acho que eu nunca atendi o presencial. É sempre por online, principalmente porque meu público é brasileiro, né? Ou algumas são portuguesas, e aí geralmente, mas tem brasileiros em todas as partes do mundo. Eu até acho divertido porque quando eu faço encontros mensais com todos os grupos de mentoria, né? Com as mais de 120 mães que já participaram, eu convido todos os grupos. Comecei em outubro, né? E aí eu promovo sempre um encontro de bônus uma vez por mês com um especialista. E aí eu ponho todos os horários que tem, né? Tem gente na África do Sul, tem gente no Cabo Verde, tem gente na Austrália, tem gente na Nova Zelândia, gente nos Estados Unidos, aí vários países da América Latina, vários países da Europa. Fica aquele, né, aquele guarda-chuva, assim, super divertido. E é isso, a facilidade que tem, né? Óbvio que vai ter um horário que talvez seja ruim pelo fuso horário, mas tem gente que às vezes chega de madrugada ou vê a reprise do encontro. Alguém vai ter que madrugar, né? Se quiser ver. O meu irmão, né? Alguém vai ter que madrugar. Exatamente, exatamente. E também eu queria saber o seguinte: você, no seu especial que eu vi muito pelo Instagram, tem algumas ilustrações muito bonitas lá na sua página. Eu gostaria de saber quem que é a pessoa que faz aquelas ilustrações muito bacanas que estão lá no seu Instagram. A minha página tem vários ilustradores que eu vou buscando aí, né, porque uma das paixões que eu tenho, olha, mais uma delas, são os quadrinhos, né? Adoro quadrinhos e tal. E a minha irmã, ela é ilustradora, né? Então, aí é muito legal esse processo, porque como a gente tem muita troca, apesar de estar morando tão longe, mais de 20 anos que a gente mora separadas, já não mora no mesma cidade e tal, a gente troca muito, a gente tem muita intimidade, a gente tem muita afinidade também, né? E a gente acabou vivendo processos de ser questionada pela maternidade, eu muito depois, porque minha filha tem menos idade do que os filhos dela, né? Que já são adolescentes. Mas eu comecei a trocar muito com ela a respeito disso, né? Quando eu comecei a estudar essas coisas, né? E aí, diante dessas trocas, a minha irmã começou a se sentir estimulada a desenhar algumas coisas por conta desses processos. E aí a gente começou a fazer uma espécie de uma parceria, né? Onde eu falava para ela, eu vou falar sobre tal assunto, isso daí te chama atenção, você quer desenhar alguma coisa a respeito disso? E a gente começou a fazer isso, assim, de um jeito meio informal, de certa forma,
Mas foi muito legal, porque ela acabou, né, fazendo várias ilustrações que meio que marcaram, acho que o meu perfil. E muitas delas eu repito, inclusive, né, porque vem entrando gente nova e tal, eu sempre coloco de novo a criança interior sendo maternada. Tem umas que são clássicas, né, dela com uma criança fora e uma criança dentro do corpo da mãe. Tem uma que viralizou, que sabe dessas que acabam perdendo alguém apaga o autor, e aí vai para todos os lugares, ninguém sabe mais de quem foi. Você fala, essa ilustração é da minha irmã. É da minha irmã. Ou me manda por direct, falando, olha, eu vi o desenho da tua irmã num perfil que estava sem o nome. Eu falei, normal, isso acontece. Felizmente, acontece. Mas foi meio assim. A gente começou a fazer, e aí, por conta disso, eu tenho o privilégio de ter ilustrações dela, né, na minha página. Que legal. E que dá uma identidade, né, visual muito, muito forte e bonita, né, esteticamente, tudo. É muito legal essa parceria de vocês. E aos ouvintes, né, que acompanhando até aqui, saibam que a Priscila Soares, a irmã da Maíra, repetindo o que eu falei lá no começo, ela também participou aqui do podcast Outra Visão e deu uma entrevista maravilhosa. Maíra, eu vou indo para o nosso encerramento. Eu gostaria muito de agradecer a você pela confiança, pelo carinho e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Agradecer muito por você compartilhar suas experiências, seu conhecimento e contar um pouco do seu trabalho, que é muito legal e, assim, eu fico muito feliz em ouvir todo o seu relato. Foi incrível. Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que acompanharam até aqui, a família Soares, né, a família Soares que vai ouvir essa entrevista até o final, com certeza, e a todos os amigos que prestigiaram. Maíra, por favor, deixe uma mensagem final, um recado, enfim. Bom, antes de tudo, queria agradecer você, Paulo, pelo carinho e pela oportunidade de ter dado esse espaço para mim, para ter concedido esse espaço, ter feito o convite. Eu sempre acho maravilhoso poder colocar um pouco da minha história e imaginar que eu posso estar inspirando alguém, de repente, porque eu sei que esses conteúdos às vezes chegam de um jeito meio inusitado, que às vezes é a primeira vez que a pessoa está ouvindo algo desse tipo, assim, né? Porque é uma desconstrução. Então, acho que eu poderia até emendar e dizer que se eu fosse trazer uma mensagem se você se sentiu tocado, mexido, se movimentou alguma coisa no teu mundo interno, ter escutado esse relato meu, a experiência que eu tenho, aceite o convite de vir para minha página, de me seguir, para poder entender um pouquinho melhor, aos pouquinhos, e de repente se abrir para isso, né? Porque eu tenho certeza que quanto mais pessoas estiverem dispostas a olhar para a criança interior, não estou nem falando dos filhos, quanto mais pessoas dispostas a olharem para dentro e poderem acolher essa criança interior, que para muitos vai ser, nossa, criança interior, do que você está falando? Qualquer coisa, segue a Tenda Materna, que é o meu podcast com a Clarissa, e ouve o segundo episódio, que é sobre criança interior, tá? Se quiser ouvir mais para entender do que eu estou falando. Já é um jeito de direcionar a pessoa, já que ela está aqui, provavelmente no Spotify. Vai lá, mas procurando Tenda Materna, você vai ter lá a possibilidade. Se você se sentiu instigado, cutucado, provocado, vai lá para poder ouvir isso, porque quando você começar a se aproximar da tua criança interior e validar ela, se você é pai, você vai ver a diferença que vai fazer na forma como você olha para os seus filhos. E é muito, muito lindo quando a gente aprende realmente a se olhar e se amar por completo, se aceitar por completo, porque a gente tem muito mais facilidade de entender o que nossos filhos estão comunicando, o que eles estão trazendo, a olhar eles com outros olhos, com uma aceitação, uma tranquilidade, assim, uma paz muito maior. Então, acho que esse é o recado, assim, que se você se sente instigado, aceita o convite, tá bom? Você será muito bem-vindo. Muito legal. Maíra, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para você, para toda a sua família, tá bom? Um beijo, tchau! Tchau.